Bora? Bora, 1h23. Vamos acionar a Natália Pazzi, tá? Bora. Aqui com a gente, direto de Brasília, para trazer mais informações sobre um projeto de lei vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, que dava alguns incentivos à cultura. Esse projeto de lei, inclusive, tinha o nome do ator Paulo Gustavo, que faleceu de Covid no ano passado. Era a Lei Paulo Gustavo, que foi vetada pelo presidente Jair Bolsonaro. Pazzi está aqui com a gente. Ô Pazzi, inclusive hoje um telespectador mandou uma mensagem para mim no Instagram falando o seguinte: ô Joel, vocês acabaram de dar aí no Bora Brasil de que a Lei Paulo Gustavo foi vetada, só que vocês não falaram o porquê. Então eu queria que você, se possível for, explicasse pra gente qual foi o argumento utilizado pelo governo para vetar essa lei que incentivaria a cultura, né, Pazzi? Boa tarde a você, minha amiga. Oi, Pazzi. Oi, Joel. Muito boa tarde para você, Bruna. Uma ótima tarde para quem está nos acompanhando. Um dos principais argumentos utilizados pelo governo federal para vetar esse projeto de lei foi justificando, alegando que essa proposta contrariava o interesse público, já que criava uma despesa sujeita ao teto de gastos. A gente lembra que o teto de gastos é aquela regra que limita o crescimento da maior parte das despesas públicas à inflação. Ou seja, o governo justifica que seria uma despesa a mais que não estaria justificada aí dentro do teto de gastos. Só que é claro que essa situação, essa novela não encerra por aqui, porque agora o Congresso Nacional pode ainda derrubar, está se movimentando e se articulando fortemente para derrubar esse veto do presidente Jair Bolsonaro. Vamos explicar então o que foi esse projeto. O projeto que surgiu no Senado Federal no ano passado, foi aprovado na Câmara neste ano com algumas modificações. O Senado acabou chancelando esse texto e foi enviado para a sanção do presidente Jair Bolsonaro em março. Esse texto, ele propunha um repasse de quase 4 bilhões de reais para o setor cultural. Esse dinheiro seria destinado ao enfrentamento dos efeitos da pandemia da Covid-19. O texto, como eu disse, foi aprovado tanto pelo Senado como pela Câmara e foi batizado justamente como Lei Paulo Gustavo, em homenagem ao ator que acabou morrendo, vítima de Covid-19, em maio do ano passado. Inclusive, o autor da proposta, o senador Paulo Rocha, ele afirma que já está se articulando essa derrubada aí do veto para que isso aconteça o quanto antes. A gente precisa que o Rodrigo Pacheco, o presidente do Congresso, marque uma sessão agora do Congresso Nacional para análise desses vetos, mas, de acordo com esses parlamentares que vêm se posicionando já em relação a esse texto, a grande possibilidade, a expectativa é de que esse veto seja, assim, derrubado. Inclusive, o Paulo Rocha, ele critica o governo por não ter liberado esses recursos que já estavam à disposição. É um fundo já do setor e que é apenas gerido pelo governo. O nosso projeto ele é simples, já que o governo federal, nesse período, segurou o fundo. Nós estamos transferindo para os estados e municípios aplicarem o fundo na cultura local. Bom, desses quase 4 bilhões de reais, quase 3 bilhões seriam repassados ao setor de audiovisual. O setor cultural receberia pouco mais de 1 bilhão de reais para ações emergenciais. Como é que isso iria acontecer? Por meio de aquisições de bens e serviços vinculados a esse setor, tanto audiovisual como cultural, por chamadas públicas, por editais, por prêmios e outras ações nesse sentido. Esse projeto ele ainda determina que esses beneficiários que recebam esse dinheiro, então, se comprometam a fortalecer os sistemas de cultura existentes e também realizar a implantação desse setor audiovisual e cultural também em localidades em que não existam essa grande fomentação aí, essa questão toda do setor de audiovisual e cultural que sofreu muito durante a pandemia. Esse dinheiro sairia do superávit financeiro de receitas vinculadas ao Fundo Nacional de Cultura. Basicamente, é um dinheiro que já existe, que estava aí sobre o guarda-chuva do governo federal, só que acabava que o governo federal não repassou esse dinheiro e esse projeto aprovado no Congresso Nacional dizia que esse dinheiro seria repassado para estados e municípios que iriam gerenciar, então, essa verba de quase 4 bilhões de reais. Como eu disse, o governo acabou justificando esse veto total, integral, dizendo que não era de interesse público, porque poderia bater aí no teto de gastos, uma despesa a mais que, segundo o governo, não seria necessária neste momento, mas agora o Congresso Nacional está se articulando, sim, pela derrubada, até mesmo porque é uma lei para homenagear o Paulo Gustavo e também conseguir implementar, dar essa possibilidade, fornecer esse investimento para esse setor cultural.
Bom, aproveitando a nossa competente Natália Paz lá em Brasília, eu faço questão de lembrar o seguinte a vocês. Recentemente vazou um áudio envolvendo o ex-ministro da Educação, o Milton Ribeiro, por isso que ele caiu fora. Nesse áudio foi revelado ali que ele teria que seguir algumas recomendações para priorizar alguns pastores. E é óbvio que depois disso foi aberta uma investigação. Ontem eu tomei conhecimento de um dos relatos feito por um dos prefeitos que que participaram de algumas dessas reuniões, e eu fiquei chocado com o que ouvi, ou melhor, com o que li. Olha só, Bruna, imagine sentado numa mesa o prefeito de uma cidade, um cara desse que é o pastor, que é o intermédio da verba. Esse teoricamente era o caminho. A verba teria que passar pelo pastor para depois ir para o prefeito, né? Então, se ficar confirmado isso, primeiro que estamos falando de um falso pastor, porque pastor mesmo que prega a palavra de Deus, ele não faz isso. Jamais faria isso. Um religioso não faz isso. Então, se falso pastor, o seguinte, falou, ó, eu até vou ajudar. Qual foi o argumento dele? Ele falou, ó, você me dá 15 mil reais antecipado porque eu não confio em político, porque político é pilantra. Olha só o que o cara teve a capacidade de dizer segundo esse prefeito. Eu não confio em político, porque político é pilantra. O cara fazendo uma pilantragem e chamando o outro de pilantra. Olha que ponto chega. Isso foi levantado mesmo, né, Paz? Faz parte da investigação, correto? Faz sim, Joel. Para a gente dar um panorama maior aqui, a gente lembra que essa situação envolvendo o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, está sendo investigada na Polícia Federal também, com ordens do Supremo Tribunal Federal, e ontem a gente acompanhou justamente essa comissão de educação do Senado Federal, em que 9 prefeitos foram convidados para prestar esclarecimentos, mas só 5 confirmaram a presença e realmente participaram. E todos os 5 confirmaram aí que receberam pedidos de propina. Só que a gente destaca os 3 primeiros que falaram, prefeitos de cidades, por exemplo, pequenas cidades do Maranhão e também do interior de São Paulo, que inclusive receberam pedidos de propina do pastor Arilton Moura em dinheiro, valores mais ou menos aí de 15 mil e até 40 mil reais, e também de quilos de ouro. Ele chegou a falar para um desses prefeitos que disse o seguinte: já que você é de uma região mineradora, eu vou querer também, como garantia, 1 quilo de ouro para fazer essa liberação, liberar esses recursos no Ministério da Educação. A gente fala a questão de falsos pastores também, levantamos essa possibilidade, Joel, só que o início da discussão é que esses pastores nem deveriam estar envolvidos nessa situação, sendo pastores ou não, porque eles não têm qualquer vínculo com o Ministério da Educação, eles não são lotados no Ministério da Educação, não tem qualquer tipo de vínculo com o governo federal oficialmente. E essas confirmações foram dadas ontem pelos prefeitos, e eles teriam afirmado que não teriam concordado em pagar essa propina, tanto de 15, 40 mil e também em quilos de ouro. Eles acabaram relatando isso ontem, afirmaram que essa proposta do Arilton Moura surgiu em um almoço que aconteceu aqui em Brasília, em que o Milton Ribeiro não estava presente, mas que muitos deles tiveram um contato inicial com o Milton Ribeiro, inclusive na casa do ex-ministro. Então, tudo isso agora vai ser investigado pelo STF, pela Polícia Federal, vai ser incluído nos autos, e agora a expectativa é de que o ministro interino da Educação, o Victor Godoy, que assumiu no lugar do Milton Ribeiro, preste também esses esclarecimentos no Senado na semana que vem. Isso aí, inacreditável isso. Paz, muito obrigado, minha amiga. Um grande abraço a você, um bom trabalho, até amanhã. Até amanhã, pessoal. Tchau. Vamos pro intervalo, Bruninha? Temos que ir pro intervalo. Exato. 13h32, esse é o Bora Brasil, e você está com a gente aqui sempre na Rádio Bandeirantes.